Parece uma fibra simples nascida no campo, mas a cada ano ela se transforma em 1,2 bilhão de artigos de moda em todo o mundo. O que explica a permanência desse material, que parece desafiar o tempo? Por trás de cada suéter, cachecol ou casaco pesado, desenrola-se um processo tão complexo quanto preciso. Sob sua superfície macia, existe uma cadeia de transformações. A lã é primeiro tosquiada, depois lavada e cardada. Em seguida, os fios são fiados e, por fim, tecidos para dar forma ao produto final. Cada etapa refina o presente bruto da natureza, unindo o trabalho artesanal humano com a tecnologia moderna. Dos vastos campos abertos às fábricas que operam dia e noite, uma verdade permanece inalterada. O que parece comum se converte em uma matéria-prima que sustenta toda uma indústria global. Ela nasce da terra, mas veste o mundo. Mesmo após séculos, a lã continua a tecer a base da indústria têxtil global. Anualmente, mais de 4,4 bilhões de libras são extraídas de vastos pastos na Austrália, China e Nova Zelândia. Juntas, essas nações respondem por mais de 60% de toda a oferta do planeta. A partir de fazendas que se espalham por milhares de acres, essa matéria-prima inicia sua jornada industrial. Ali, ela é transformada em uma infinidade de produtos, de suéteres e cachecóis a tecidos para estofados e isolantes de alto desempenho. O valor econômico da indústria ultrapassa 80 bilhões de dólares anuais, um montante que engloba a fibra bruta e os produtos têxteis finalizados. Nesse mercado, a China se destaca como o principal polo de processamento e consumo, enquanto a Austrália lidera na produção de lã fina, de alta qualidade. Para além dos números, a lã é uma das fibras naturais mais renováveis do planeta. Um elo resistente entre natureza e tecnologia. É um pilar da moda sustentável, continuando uma história tecida há milênios. Onde a terra parece não ter fim, cada fio de lã começa sua jornada. Nas vastas pastagens abertas da Nova Zelândia e da Austrália, os criadores gerenciam seus rebanhos sob padrões rigorosos, buscando a lã mais limpa e uniforme possível. Cada fazenda seleciona cuidadosamente as raças de acordo com seus objetivos de produção. A raça Merino é escolhida por suas fibras ultrafinas, enquanto a Romney ou a Corriedale fornecem fios mais longos, fortes e fáceis de tecer. Cada ovelha é marcada e registrada com detalhes sobre sua idade, saúde e produção de lã. Os rebanhos pastam em sistema de rodízio, uma prática que mantém o solo fértil e evita o desgaste da vegetação. Sua dieta é complementada com feno, grãos e minerais, essenciais para promover o crescimento de uma lã espessa, uniforme e brilhante. Os estábulos são mantidos secos e bem ventilados para prevenir parasitas e doenças de pele. A cada estação, os criadores vacinam, desverminam e inspecionam cada animal, pois a saúde da ovelha determina diretamente a qualidade da fibra. Antes da temporada de acasalamento, as fêmeas passam por um processo onde sua dieta é enriquecida por várias semanas para aumentar a fertilidade e gerar cordeiros mais fortes, com uma lã ainda mais fina. Durante o período de parição, as mães são mantidas sob supervisão atenta para garantir que os recém-nascidos se alimentem imediatamente. Após algumas semanas, os filhotes são marcados, pesados e transferidos para pastagens verdejantes para o desmame. Com a chegada dos meses mais quentes, os rebanhos são lavados, tratados contra carrapatos e deixados para secar naturalmente antes da tosquia. Cada ovelha é manuseada com delicadeza para evitar o estresse, garantindo a obtenção de um velo único, limpo e sem quebras. Depois da tosquia, elas são inspecionadas novamente, tratadas para pequenos cortes e podem descansar antes de voltar aos campos. Cada etapa da nutrição e cuidado à tosquia segue rigorosos padrões de bem-estar animal, porque somente ovelhas saudáveis podem produzir uma lã que seja pura, durável e de altíssimo valor. Um som metálico corta o ar quente que se aproxima. É o prenúncio de uma transformação. Após meses de cuidado, quando a lã das ovelhas atinge seu volume máximo e o clima começa a esquentar, a temporada de tosquia se inicia. A escolha do momento é crucial,
pois garante que os animais permaneçam confortáveis após o procedimento e tenham tempo para que a lã cresça novamente antes do inverno. Antes do processo, o rebanho é mantido em cercados limpos e secos, recebendo porções mais leves de alimento para se manter calmo durante o manejo. Os tosqueadores, profissionais treinados para manusear cada animal com segurança, utilizam máquinas elétricas de precisão com lâminas finas. Eles seguem uma sequência específica, começando pela barriga e pernas e avançando para as laterais, ombros e dorso. O objetivo é remover o velo inteiro em um único movimento contínuo, sem quebrar ou danificar as fibras. Um tosquiador experiente consegue processar entre 200 e 250 ovelhas por dia, com uma média de apenas 1 a 2 minutos por animal. A lã curta e suja da barriga e das pernas é separada para produtos de menor valor, enquanto o velo longo, fino e branco do dorso e das laterais é reservado para a manufatura de tecidos nobres. Após a tósquia, as ovelhas são inspecionadas, tratadas com antisséptico e postas para descansar em recintos protegidos do vento. Cada grande velo, resultado de um ano de cuidado, torna-se agora a matéria-prima inicial na jornada industrial da lã. Sobre mesas largas, a lã se espalha como um mapa de texturas, aguardando o toque humano. Do galpão de tosquia, os velos recém-cortados são enviados diretamente para a área de triagem, onde o trabalho artesanal permanece essencial em meio à automação moderna. Cada velo é estendido e examinado minuciosamente quanto à cor, ao comprimento da fibra e à sua finura. Qualquer parte emaranhada com grama, sujeira ou que seja curta demais para a afiação é cuidadosamente removida. Classificadores experientes separam o velo por região do corpo do animal. A lã da barriga e das pernas é destinada ao uso industrial, enquanto as fibras longas e limpas do dorso e das laterais são reservadas para tecidos finos. Esta etapa meticulosa não apenas maximiza o valor de cada velo, mas também garante a consistência entre os lotes de produção. A partir daqui, a lã é preparada para ser comprimida em fardos e enviada para a usina de lavagem, onde passará pela próxima fase de purificação. O que era macio e disforme agora é compactado pela força da indústria. Assim que o processo de triagem termina, os velos limpos são reunidos e levados para a área de enfardamento. Neste local, prensas hidráulicas potentes comprimem cada lote em fardos retangulares e densos, pesando entre 300 e 400 libras. Eles são firmemente envoltos em estopa ou plástico grosso para protegê-los da umidade. Cada fardo é etiquetado com informações detalhadas, incluindo a fazenda de origem, a raça da ovelha e a qualidade da lã. Isso assegura total rastreabilidade ao longo de toda a cadeia de suprimentos. Os enormes fardos brancos são então cuidadosamente carregados em caminhões especializados. Eles são transportados para as usinas de lavagem, onde a jornada industrial da lã realmente começa. Ali, a matéria-prima passará por processos de lavagem, desengorduramento e purificação, antes de se tornar a base para a criação de tecidos finos. É um toque de imperfeição que a máquina não consegue replicar, um eco da natureza na fibra processada. Concluída a penteação, as fitas de lã refinada avançam para a afiação, a fase que define sua força e finura. As fibras entram em um quadro de múltiplos rolos, que giram em velocidades distintas para aplicar uma tensão gradual. Enquanto os rolos dianteiros estabilizam a fibra, os traseiros aceleram, afinando a fita sem comprometer sua elasticidade ou coesão. Pouco antes da torção, uma camada ultrafina de óleo de fiação cobre cada fio, reduzindo o atrito e a estática. Ao passar pelo mecanismo de torção, as fibras se unem em um filamento único, forte e resiliente. Sensores de tensão monitoram o processo, assegurando uma torção uniforme por todo o comprimento do fio. A partir daqui, os fios finalizados são enrolados em grandes bobinas e depois rebobinados em carretéis padronizados. Durante o processo, scanners ópticos inspecionam cada fio, procurando por imperfeições. Falhas são corrigidas por fusão a quente, que cria junções suaves e quase imperceptíveis. Em paralelo, oficinas menores preservam a fiação manual na roda de fiar.
Nelas, artesãos usam o controle tátil para ajustar a torção intuitivamente. O método lento e deliberado resulta em fios de caráter orgânico destinados a produtos artesanais de luxo. O fio resultante exibe força têncil, textura macia, elasticidade e integridade estrutural. Uma união da engenharia de precisão com o conhecimento de gerações. Fios soltos, frágeis por si sós, estão prestes a se unir em uma força coletiva, uma trama que nasce da precisão absoluta. A partir daqui, os fios de lã, refinados ao equilíbrio ideal entre finura e resistência, adentram o sistema de tecelagem. É nesta fase que os filamentos se transformam em uma estrutura têxtil unificada. Antes que o ciclo comece, sensores automatizados medem a tensão, a umidade e a densidade dos fios, garantindo uma operação estável. A primeira tarefa consiste em preparar a urdidura no tear. Milhares de filamentos são enfiados através de agulhas e liços, formando a base estrutural do tecido. O alinhamento de cada fio precisa ser perfeito, pois o menor desvio pode comprometer todo o padrão desejado. Com a urdidura devidamente posicionada, os fios da trama são entrelaçados mecanicamente por um sistema de lançadeira ou jato de ar. Em seguida, são compactados firmemente pelo pente, que os prende de forma segura à urdidura. O tear opera em alta velocidade, mas cada movimento é monitorado por sensores de detecção de falhas. Se um fio se rompe, a tensão afrouxa ou ocorre um erro na sequência. A máquina para de imediato, permitindo que os operadores corrijam o problema. Ao atingir seu comprimento padrão, o tecido é enrolado em um rolo de recolhimento e levado para a área de inspeção, sob lâmpadas de alta intensidade. Pequenas imperfeições como nós, pontos escuros ou tensão irregular, são corrigidas manualmente. Neste ponto, o tecido de lã alcançou uma estrutura sólida e uma superfície uniforme, servindo como a base essencial para os tratamentos de acabamento que se seguirão na tecelagem. Ainda rústico ao toque, o tecido de lã crua chega para sua metamorfose final. Ele é transferido para o departamento de acabamento, onde sua estrutura é estabilizada e a textura da superfície refinada. O processo se inicia com o encolhimento, uma imersão em água morna sob agitação suave que permite às fibras de lã se entrelaçarem naturalmente, aumentando a espessura, a densidade e o isolamento térmico. Em seguida, o tecido passa por rolos de cardagem fina, equipados com delicados pinos de metal que alisam a superfície e removem quaisquer fibras soltas. Certos lotes são tingidos conforme as especificações do design e depois vaporizados para fixar tanto a cor quanto as dimensões. Por fim, o tecido é seco a uma baixa temperatura controlada, uma etapa que preserva sua maciez, elasticidade e brilho natural. Ao final da sequência, o têxtil antes áspero se transforma em um material liso e resiliente, pronto para se tornar desde casacos sob medida até cobertores de luxo. A partir daqui, os tecidos de lã finalizados avançam para a seção de corte e costura, onde o material começa a ganhar a forma de um produto. Dentro de uma sala climatizada, o tecido é estabilizado em temperatura e umidade antes do corte. Lâminas rotativas automatizadas seguem moldes digitais, garantindo bordas perfeitamente lisas e precisas. Cada peça é então numerada e transferida para as estações de costura. Ali, máquinas de agulha dupla montam golas, bainhas e mangas, enquanto prensas a vapor constantes preservam o formato da peça. Uma vez inspecionada, cada vestimenta é vaporizada, dobrada, selada e etiquetada para distribuição global, completando a jornada da lã dos campos abertos ao guarda-roupa moderno. Uma fibra que nasce na imensidão do campo e renasce na precisão da indústria. Dos vastos pastos abertos à exatidão das tecelagens modernas, a jornada da lã serve como um testemunho do delicado equilíbrio entre o mundo natural e a tecnologia. Esta, no entanto, é apenas uma entre inúmeras outras narrativas surpreendentes de transformação. Histórias de como a engenhosidade humana e a maestria industrial continuam a moldar os materiais mais fundamentais do nosso mundo.